Sei lá, está trabalhando.
Radhe, choreography. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare
Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare,
What do you want?
Jaya 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 Prabhupada. Jai Gaura Hari Jai Gaura Hari Ora Pramanande Hari. Vamos jejuar. Só que a passagem às 9, né? Fala um pouquinho então. Vamos direto, falta meia hora só. Pode deixar. Hare Krishna. Depois desse bom dia, botar toda o sono para fora, vamos falar um pouquinho sobre esse maravilhoso e dinâmico processo de meditação no Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeiro que a palavra mantra, ela é uma palavra importante, é uma palavra composta. A palavra, ou seja, a sílaba man, está relacionado com manas, que é a mente. E tra é a libertação. Então, mantra é um som que pode libertar nossa mente dos condicionamentos que nós temos, e muitos, né? Não só dos condicionamentos, mas de toda a poeira que se acumula em torno da mente, devido ao fato da gente interagir com esse mundo de uma maneira equivocada, né? Ontem falamos sobre isso. Então, o primeiro efeito do cantar do Mahamantra, existem muitos efeitos, né? O primeiro efeito é remover tudo aquilo que não faz parte da nossa natureza, toda aquela influência externa que se alojou dentro da gente. Eu costumo dar o exemplo do Michelangelo. Quem já ouviu minhas palestras já ouviu esse exemplo? Que quando ele esculpiu a estátua de Davi, né, numa única pedra de 3 metros cúbicos, aí perguntaram para ele se havia sido difícil ele esculpir aquela estátua. Ele falou, olha, o difícil foi eu enxergar Davi dentro da pedra. Depois que eu vi Davi dentro da pedra, foi fácil, só foi tirar o que não era Davi. Aí sobrou Davi. Então, o mantra, ele tira aquilo que, entre aspas, não é Davi, né? Aquilo que não faz parte da nossa verdadeira natureza espiritual. Por exemplo, nós experimentamos, às vezes, tristeza, e depressão, e ansiedade, e até cobiça, luxúria, inveja, ira. Tem uma lista de mazelas humanas enorme, que a cada dia cresce, né? Na era que nós vivemos, a era de Kali, que é uma era dos mal-entendidos, a era materialista, a era da escuridão. Então, a gente tem que partir do ponto de que a alma, que é o que nós somos, ela não tem nada a ver com tristeza, ela não tem nada a ver com cobiça, ela não tem nada a ver com ira, não tem nada a ver com ansiedade, isso é tudo influência externa, que se alojou dentro da gente, né? Porque a gente não foi treinado desde pequeno a filtrar as coisas. A gente se relaciona, a gente aprendeu, na verdade, nós aprendemos a tentar desfrutar ao máximo, tentar
né, de alguma forma, nos tornarmos proprietários, e a gente começa a acumular uma grande quantidade de entulhos dentro da gente. Isso significa dizer que a nossa relação com Deus, né, ou seja, o caminho da relação da alma com a super-alma, porque, em última análise, o yoga significa isso. A Bhagavad Gita é cheio de informações que diz que no nosso corpo existem duas almas. Existe a alma individual, que somos nós, cada um é uma alma individual, mas existe Deus, né? Talvez na linguagem cristã seja o Espírito Santo, que está simultaneamente no coração de todos. Acho que ninguém aqui tem dúvida disso. Isso é chamado super-alma, ou Paramatma. E a grande diferença entre a alma e a super-alma é que a alma, nós, enquanto almas, estamos apenas dentro do nosso corpo. Eu não estou dentro dos corpos de vocês e vice-versa. Mas essa segunda alma, que é a super-alma, que é Deus, ele está simultaneamente em todos os corpos. Então, ele é a alma infinita e nós somos a alma infinitesimal. Uma pequena diferença. Nós somos infinitesimais e ele é infinito. E yoga se presta para você fazer esse contato interno, né? Porque quando a gente fala em meditação, a verdadeira meditação, o mesmo verbo meditar, ele vem do latim. Medi significa o meio, o centro. E tare significa voltar-se. Então, a meditação, você volta para dentro de você mesmo. Primeiro, você se reconecta com você mesmo, porque, de fato, estamos desconectados de nós mesmos. A gente fala que yoga é conexão, mas conexão do quê? Primeiro conosco, com o eu verdadeiro, e depois com Deus. Agora, o cantar faz com que a gente, de alguma forma, se conecte conosco mesmo, e na relação nossa com Deus, esse canal ele está entupido, devido a tudo que eu mencionei, né? Esses contatos materiais, esses entulhos que se alojaram. Então, o primeiro efeito do cantar é desobstruir esse canal de comunicação entre a alma e Deus, que é um canal eterno, e a nossa relação, evidentemente, com Deus é eterna. É, inclusive, a única relação eterna, né? A gente agora tem algumas relações, alguns relacionamentos, família, filho e amigo e tal. Tudo isso é maravilhoso, a gente tem que prezar por tudo isso, mas, cedo ou tarde, isso vai acabar, né? Já tivemos tantos filhos, tantos pais, tantas mães, né? Tem até uma história no Bhagavad Gita muito interessante, não me lembro exatamente qual é o canto, mas uma história de que um rei tinha toda a facilidade do mundo, toda a facilidade, ele era muito opulento, mas ele tinha uma tristeza enorme que ele não conseguia gerar um filho. Então, ele sofria com aquilo, porque, inclusive, o rei precisa, né, ter descendente para passar toda a fortuna, e mais do que isso, os filhos, dentro da cultura védica, para um rei que às vezes se envolve com batalhas, ele executa cerimônias que libera o pai do karma, né? E faz com que o pai consiga se promover. Mas ele estava muito triste, ele recebeu a visita de um grande sábio chamado Narada Muni, que, conversando com ele, percebeu a tristeza dele, mas um grande sábio, como eu disse ontem, não tem uma compaixão mundana, né? É uma compaixão espiritual. Então, ele bolou um jeito de iluminar esse rei e, ao mesmo tempo, satisfazer, entre aspas, o desejo dele de ter um filho, né? Ele entendeu que ele queria um filho e falou, tudo bem, eu vou te conceder essa bênção. Você vai ter um filho, ele vai se chamar Harsha Sukha, ou seja, sofrimento e felicidade, ou aflição e felicidade, essa dualidade, né? E ele não entendeu, mas tudo bem, ele teve um filho. Na cultura védica, os reis tinham várias rainhas. Ele concebeu o filho com uma das rainhas, né? E foi uma festa, todo mundo feliz, aquela coisa toda. O rei ficou realmente muito, assim, bem-aventurado com aquela dádiva. Só que uma das rainhas que não teve o filho, porque ele começou a dar atenção mais para a mãe do filho, né? E ela ficou meio de lado. Aí ela ficou com muita inveja e colocou veneno para o filho que ele havia recebido, né?
Então, imagine, de toda a felicidade e bem-aventurança, ele caiu numa lamentação muito profunda. E caiu em desespero total mesmo. E, de novo, esse sábio o visitou e, sabendo da situação, falou, eu vou te dar uma bênção, eu vou trazer a entidade viva, né, que nasceu como seu filho de volta. Então, ele falou o mantra lá, o filho voltou à vida, e o pai, então, começou, meu querido filho, a adorar ele, a conversar com ele, e o filho dele falou, mas espera aí, você está falando com quem, né? Eu sou a diva, ou seja, ele representava essa tátua, ou seja, assim, essa verdade categórica, a diva somos nós, um ser vivo, né? Ele falou, eu sou um ser vivo, já vivi nesse mundo milhões de vidas, já tive milhões de pais, milhões de mães, e começou a ter um diálogo que ele começa a iluminar o pai, dizendo que ninguém é pai, ninguém é filho, inclusive às vezes os filhos já foram nossos pais em vida passada, né? Ou nossas mães, e por aí vai, porque de fato as famílias elas ficam renascendo e aperfeiçoando os relacionamentos, né? Mesmo às vezes você vê chega uma pessoa nova no movimento, tem muito pouco tempo, e você vê que ela é muito mais velha em termos de filosofia, de avanço espiritual do que devotos que têm 20 anos, que ainda estão cheios de problemas, né? Então, essa diva, essa entidade viva, ele não estava mais identificado com o corpinho de filho, ele estava identificado com a natureza eterna, né? Porque a diva, como ontem nós falamos, ela é eterna, é uma parte integrante de Deus, né? Obviamente, isso não significa que você não tem que ter carinho, não tem que ter apego ao filho. Os pais têm que ter apego ao filho, porque sem apego você não cuida, né? Só que tem que ser um apego espiritual. Você tem que entender que ele não é meu filho. Tudo bem, eu fui o instrumento para gerar o corpo dessa entidade viva, que é uma centelha de Deus, que agora está sob os meus cuidados, e tudo bem, eu vou fazer a minha parte, mas o apego não pode ser no modo da paixão doentio, no sentido de você querer controlar e projetar a sua vida e fazer com que esse ser vivo não tenha a sua liberdade, né? Como a gente vê que isso acontece muito, né? Mas o que eu estava dizendo, eu dei essa volta para contar essa história, né? É dizendo que a diva, ou seja, a alma, a relação dela com Deus, ela é eterna, é a única relação verdadeiramente eterna, né? O resto passa, né? Ninguém lembra, né? Vocês lembram quem eram os pais de vocês na vida passada? Os amores e desamores, né? Os casos, ninguém lembra, tudo acaba, né? A memória fica grampeada no próprio corpo, é como você trocar o computador mesmo, aquilo, muita coisa fica para trás, né? A gente tem, sim, algumas impressões de trás, alguma coisa, mas a lembrança, sim, inclusive não temos essa lembrança de vidas passadas, porque a gente já tem dificuldade de perdoar coisas dessa vida. Se você lembrasse das vidas passadas, ia ser pior, né? Então, Krishna zera, né? Ele zera, como agora vai acabar o ano, a gente dá uma zerada, e tem aquele ímpeto, né? Hoje eu estava conversando com o Radesh, ele está aí? Não, né? 2024, vamos, né, melhorar em certos aspectos. Todo mundo pensa agora, né? 2024, eu vou fazer, como é que fala? Quê? Vou fazer um monte de coisa nova. Mas o que eu estava dizendo para ele é isso, a gente, né, você ganha um gás, né? Segunda-feira é semana nova, né? Ano novo, ou mesmo está cansado, você dorme, aí acorda, legal, para recomeçar o dia. Então, tudo é uma bênção. Mesmo nascer de novo, zera, você tem a oportunidade de continuar. Mas o ponto é que o cantar do nome de Deus, ele tem o poder de primeiro efeito, que é chamado de Chitta Darpana Marjana. A mente nossa é comparada a um espelho, porque o espelho, como sabemos, ele reflete, né? Todo espelho reflete. Então, se o espelho está sujo, você não consegue, né? Hoje mesmo, depois que eu tomei banho, quando eu quis passar tílaca, o espelho estava com muito vapor, né? E não dava para você enxergar, né? Para passar a tílaca, né? Ele fica embaçado, né? Então, quando a mente está
embaçada, está cheia de coisa, você não entende você mesmo, né? As pessoas, elas falam, eu estou querendo entender o propósito da vida, entender. Primeira coisa, a gente tem que limpar a mente, não tem jeito, né? Não tem como, você não pode se entender, olhar para você mesmo, se você não consegue se ver no sentido de que tem tanta barreira ali, tem tanto entulho, né? Por isso que Chaitanya, que é o próprio Krishna, ele diz, Chetadar Paramarjana. A primeira coisa, o primeiro dever nosso, o primeiro dharma é limpar a mente. Né? Limpar a nossa mente, remover aquilo que está criando condicionamentos, que está nos impedindo de avançar espiritualmente. E esse tema é tão interessante, como eu disse, a tristeza é algo artificial, a inveja é artificial, a luxúria é artificial. Então, isso é uma meditação. Porque, de repente, se sua mente, sei lá, olha para alguém, desenvolve luxúria, ou fica com inveja, ou você mesmo, com filosofia, fala, isso não sou eu. Isso é algo que está alojado dentro de mim, eu vou fazer pouco caso disso, eu não vou ficar querendo tomar milhões de remédios e buscar. Não, simplesmente eu vou limpar meu coração. Eu vou remover isso. Você não se identifica nem com a tristeza, porque isso é yoga também, né? Essa autoobservação, você entender o que está acontecendo e realmente não se identificar com aquilo que não é real, que é aquilo que passa, né? Eu me lembro, o Chaitanya não vai se lembrar, mas eu estava com ele e mais algumas pessoas na nossa fazenda também lá em Nova Gokula e a gente cantou horas. E depois a gente conversou um pouco, né, que foi tão claro de entender que os problemas nem sequer existem. É tudo uma invenção da mente, né? A mente cria, ela atribui valores para as coisas e as coisas não dão certo, mas os valores que a mente própria atribuiu e situações que você desejava ou acha que é o ideal, não acontece, e você fica num mundo, numa plataforma mental, numa trama mental, numa prisão mental, que de fato não tem nada a ver com a alma. Né? A alma ela é eternamente bem-aventurada, e por isso que nosso Guru Prabhupada, nas palestras dele, nos livros, você vai ver algo recorrente, ele sempre fala esse ponto, nós não somos o corpo, isso a gente tem que entender isso. Me lembro também de um pai de uma devota, ele era um alta patente do exército, né? Assim, uma vez visitou o templo, e nem queria que a devota morasse no templo, mas ela está até hoje muito boa. E ele, assim, bem orgulhoso, sabe? Um militar, assim, né? E aí ela tinha dado o livro para ele e tal, aí eu conversei com ele, falei, e você leu os livros, né? Eu falei, eu li sim. Eu falei, gostou, né? Eu falei, não gostei. Toda hora o seu mestre espiritual fala que nós não somos o corpo, mas completamente identificado com o corpo. Ou seja, ele leu, mas a identificação corpórea é algo muito forte, né? A gente tem que ler, entender mesmo, né? Porque a gente gosta dessa identificação, né? Esse ego, a gente cria esse personagem e fica vivendo em função e quer o reconhecimento e não consegue largar, né? Esses nossos apegos, né? Quando a gente vê na Bhagavad Gita que Arjuna não queria lutar, porque ele teria que lutar com parentes, com amigos, né? Isso tem uma simbologia também, né? Porque os nossos apegos são como parentes, são como os amigos. Você acha que faz parte de você, né? Nossos maus hábitos, muitas vezes, a gente é apegado a eles. Ele é como parte minha, é como meu parente, é como meu irmão. E você não quer renunciar os seus parentes, o seu próprio mau hábito, né? Seus condicionamentos, né? Tem esse significado também, né? E para a gente entender isso profundamente, obviamente tem o estudo, tem a literatura, que é muito importante, mas para a gente entrar fundo nessa literatura, a gente precisa estar com a mente controlada, senão a leitura fica muito superficial. Né? Por exemplo, é dito que existem 3 níveis do cantado Mahamantra: o nível ofensivo, o nível intermediário e o nível puro.
Então, o nome de Deus, ele é comparado ao sol. Então, quando você atinge o estágio puro, é como se estivesse em contato direto com o sol, nem uma nuvem no céu, né? Recebe toda a bênção do astro-rei, né? No estágio intermediário, é como hoje, está nublado. Mas você vê a luz, você sente algum calor e tem muito benefício. E o estágio ofensivo é como a meia-noite, você está muito longe do céu e você não recebe o benefício. Ou seja, quanto mais puro for o nosso cantar, maior efeito vai ter, porque você vai ter um contato maior. Isso também tem relação com o estudo das Escrituras, né? Você pode estar lendo no estágio ofensivo, ou seja, você não consegue penetrar nesse conhecimento porque a mente está muito agitada. Você pode estar no estágio intermediário, que a sua leitura já consegue captar alguma coisa, mas ainda não é tudo. Tanto é que a cada leitura você vê que começa a entender cada vez mais. Essa é uma experiência que todo mundo tem. Eu até brinco, né? E falo com as pessoas, às vezes eu pergunto, né? Ah, você já leu o Bhagavad Gita? A pessoa fala, ah, nunca li, né? Aí eu brinco, falo, tenho inveja de você. Por que que eu digo isso? Porque a primeira vez que eu li foi um êxtase. Falei, encontrei, né? Que eu estava procurando por vidas e vidas, né? Então tem essa coisa, a relação, só que eu já li realmente dezenas de vezes, e a cada leitura você vai penetrando cada vez mais. Não é um livro que você lê e já li, qual o próximo? Você lê a vida inteira. E muitos devotos que estão aqui no movimento, que nasceram no movimento, que cantam Hare Krishna, ainda não fizeram uma conexão real com o Bhagavad Gita. Não fizeram. E não estão entendendo, e por isso não estão aplicando. Porque quando você entende, você aplica. Porque você entende o benefício que é aplicar aquilo, né? Então, como eu estava dizendo, da mesma forma que tem os 3 estágios do cantar, tem os 3 estágios da leitura. Tem os 3 estágios da relação com as deidades e com tudo, né? O estágio que você está, a sua conexão, ela depende desse nível que você está. Agora, entre todos os processos, adorar as deidades, a leitura, ou o canto, seja lá o que for, o mantra, ele tem uma posição de destaque. Porque nessa era, que é chamada Era de Kali, né? O processo específico é o canto do Mahamantra. Eu estava até conversando com esqueci o nome da mãe da Mariana. Carol. Charol. Porque eu sei a Tchá, né? Estou brincando. Carol, dizendo, né, que são 4 eras, né? Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga. Então, Satya Yuga era dhyana, era meditação. Mas na Satya Yuga também se cantava Hare Krishna. Mas ninguém alcançava a perfeição cantando Hare Krishna na era de Satya, porque a potência estava na meditação. Inclusive, no 3º canto do Bhagavatam, isso fica muito claro, né? Kapila descreve isso muito bem. E outras eras, né? Teve a era aquela Jagya, grandes sacrifícios, né? Ou a era anterior, a era da adoração às deidades, do Dwapara Yuga. Então, os devotos que são fixos na adoração às deidades estão na Dwapara Yuga ainda. Ainda não migraram para a era de Kali. Não entenderam, né? Que a Shakti está no cantado Mahamantra. Então, cada era existe um processo específico. Isso, além de estar nas escrituras, é muito bom que se entenda que cada era existe o que é chamado de Yuga Avatara. A encarnação, ou seja, o avatar de Cristo específico para cada era, que ele traz o Yuga Dharma, o processo específico da era. Então, no final da era passada, Krishna veio e falou a Bhagavad Gita, maravilhosa a Bhagavad Gita, e qual a conclusão do Bhagavad Gita? Entregue-se a mim amorosamente, né? Se dedique completamente a mim, que eu vou liberar você de todo o seu karma, todos os obstáculos, não há o que temer. Então, Krishna falou isso há 5.000 anos. Só que poucas pessoas puderam entender, isso não é fácil entender, essa entrega amorosa. Na verdade, o verbo é render-se, né? Às vezes eu não falo porque assusta, né? Entrega amorosa dá uma aliviada, né? Mas o que Krishna fala é renda-se. Render-se a Deus mesmo, né? Porque ninguém sai desse mundo
sem a graça divina. Nosso esforço tem valor até a página 3, né? Mas ele vai precisar nos resgatar, não tem jeito, né? Krishna fala isso, que ninguém consegue superar a influência de Maya, porém, prapadyante é isso, você se rende. Mas também a palavra prapadya, ou prapadyante, se você analisá-la, padya significa caminho, né? Caminhar. E pra é voltar-se para. Então, render-se nada mais é do que você se voltar para Krishna. Porque Krishna fala, todos seguem meu caminho sobre todos os aspectos. Ou seja, só existe um caminho. Ou você está indo, dando as costas para ele, ou você está na direção dele. Então, render significa que você se vira para ele. Não importa a distância, se você já está dando os seus passos, os primeiros passos, você já é uma alma, até certo ponto, rendida. Rendida no sentido que você está indo na direção certa, né? Então, Krishna disse isso, abandone tudo e venha na minha direção, se renda, né? Mas a Era de Kali aconteceu, todo mundo se perdeu com a influência da Era de Kali, e o resultado é que pouquíssimas pessoas entenderam a Bhagavad Gita. Então, Prabhupada explica, várias escrituras explicam que Krishna voltou há 500 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais. Ele voltou dizendo, tudo bem, já que vocês não entenderam, tiveram dificuldade, e ele veio como Bhaktarupa, como um devoto, ele veio mostrar como é que um devoto atua, ele veio na forma de um devoto. Primeiro, tem vários detalhes aí, né, são impressionantes, ali naquela ilustração, ali em cima, vocês veem, a ilustração principal está Krishna Chaitanya ali, é o Sr. Chaitanya que está dançando, né, e ele enfatizou esse cantar do Mahamantra, ele veio mostrar como é que um devoto se comporta, como é que é um devoto puro de Deus, né? E ele se dedicava ao canto do Mahamantra, ele criou esse movimento em torno do cantar, e a ênfase para essa era, ele é o avatar da era que trouxe o processo do canto do mantra. Porque o mantra, ele cria toda a facilidade que a gente precisa para compreender a filosofia. Dificilmente uma pessoa lê a Bhagavad Gita entende se não está realmente cantando o santo nome e purificando sua mente. Ele não vai fazer a conexão, vai especular, vai interpretar, não é fácil. Precisamos de Bhakti, né? Isso é um fato tão óbvio ali na Bhagavad Gita, que no próprio capítulo 4, quando Krishna fala para o guerreiro Arjuna que agora eu vou transmitir a Bhagavad Gita para você, essa ciência do yoga, ele chama de ciência do yoga, né? E essa mesma ciência do yoga eu já transmiti no início da criação para o Deus do Sol, e o conhecimento foi sendo transmitido de mestre para discípulo, mas Sakaleneya Mahata Yoganashta Parantapa, devido ao fator tempo, a transmissão, a corrente de sucessão discipular se perdeu. Então eu vou de novo transmitir esse mesmo conhecimento atemporal que eu já transmiti. E aí ele fala, isso é muito importante, prestem atenção nisso. Bhaktasime Shakachaiti. Ele fala, eu escolhi você, Arjuna, porque você é um Bhakta, você é um Bhakti Yogi. E você pode penetrar nos mistérios da minha compreensão. Sem devoção, sem Bhakti, segundo o próprio orador da Bhagavad Gita, não é eu que estou falando. Ele disse, Arjuna, Bhaktasime Shaka, porque você é um devoto e um amigo, você pode entender. Outros não podem entender. Um Gyani, um filósofo, um especulador não pode entender. Tem que ter devoção. É como, por exemplo, se eu sou um bom tradutor de inglês, que não sou, aí eu tenho que traduzir um livro de medicina. Se eu não entendo de medicina, não adianta, eu não vou traduzir. Não é? Mesmo que eu saiba muito de inglês, eu preciso entender de medicina. Né? Então, para entender Bhagavad Gita, Bhaktasime Shaka, tem que ser um devoto. Tem que ser um devoto, uma pessoa que segue os passos de Arjuna. Porque Arjuna alcançou a perfeição sendo um devoto, se rendendo a Krishna. E aceitando as instruções dele. Ele não se fundiu em nada, ele não foi... O samadhi não significa que você aniquila a sua individualidade, você se torna uma carta fora do baralho. O samadhi significa que aí a vida espiritual começa no seu estado puro, como o Prabhupada. O Prabhupada chegou no Ocidente e estava em samadhi. O Prabhupada não veio aqui para praticar um processo, ele já era perfeito, né?
E quando você está em Samadhi, você tem uma potência. O Prabhupada demonstrou isso, né? Imagine, em coisa de 10 anos, Prabhupada criou um movimento mundial, e dá para imaginar o que são 10 anos? 10 anos significa que os devotinhos que entraram, quando o Prabhupada partiu, o devoto mais antigo tinha 10 anos de movimento. Né? Quantos anos você tem de movimento, Krishna Puja? Então, tá bom. 2009 a 2023, imagine. Então, Prabhupada, em 10 anos, fez o mundo inteiro cantar Hare Krishna, criou uma estrutura que só faz crescer o tempo todo. Né? Prabhupada nunca veio ao Brasil, mas ele está aqui. Né? A potência, né, ele totalmente empoderado. Né? Mas voltando à questão do Mahamantra, Chaitanya mostrou que, não, nessa era, o processo é cantar. O cantar não é só cantar. Né? O cantar é o processo para você ter uma compreensão clara. Vocês já devem ter percebido que a gente lê muito, a gente estuda muito, a gente faz muitas coisas, mas não abrimos mão do cantar, porque a gente entende que é o que vai realmente nos qualificar para compreender, porque, como eu disse no início, tem muitos entulhos dentro da gente, e se a gente não remove isso, é como se você vai pintar uma parede, né? Primeiro você tem que raspar a parede. Não tem aquela casca que sai, né? Tem que raspar, tem que lixar, tem que amassar, tem que lixar e tem que dar 1, 2 mãos, né? Se você pinta sem lixar, o que acontece? Fica bonito na hora. Daqui a um mês pipoca tudo e começa a cair, né? Então a gente precisa remover o ego. E remover o ego não significa acabar com a nossa individualidade, significa acabar com os equívocos nossos, né? E manter a verdadeira natureza. E Chaitanya falou que Divera Sarupahai Krishnera Nityadas, que a diva, Divera, ou seja, da diva, ou seja, da entidade viva, do ser vivo, Swarupa, a forma original, quando você tira todas as camadas que eu mencionei da parede, né? Ou quando você tira todas as máscaras, quando você tira tudo, e a alma pura, ela é Divera Sarupahai Krishnera Nityadas, ela é uma amante de Deus. O amor a Deus é a própria natureza da alma, é o Dharma da alma. Dharma no sentido de que é a qualidade, a característica inseparável. Assim como o Dharma do fogo é queimar, o Dharma do sândalo é perfumar, você não pode tirar uma coisa da outra, não tem como, né? Ou Dharma, sei lá, do professor a ensinar, e tem vários tipos de Dharmas. A alma tem um Dharma, uma natureza, e a natureza dela é o amor espiritual. E começa, como Jesus deixa bem claro, né? Você tem uma relação com Deus e, naturalmente, você ama a todos, né? Porque todos são partes. Porque quando nós nos aprofundamos na filosofia, a gente entende que todos são partes de Deus. Então, não existe o verdadeiro amor a Deus se você não inclui absolutamente todo mundo, né? Por isso que vários versos da Gita falam sobre Sama, essa equanimidade, de você ver todo mundo como ser espiritual. Não é que, os devotos são incríveis, os não devotos não são. O materialista é isso, o espiritualista... Não, isso é tudo designação temporária. No final, todo mundo é devoto. A alma é devotada a Deus, né? Ela é uma parte integrante de Deus, como a gente falou. Então, o Mahamantra, a primeira coisa, ele entra e ele penetra. E na verdade, a gente está falando do Mahamantra, porque tem muitos mantras. Né? Existem mantras, existe o Mahamantra. O Mahamantra significa o grande mantra. Os outros mantras, você pode, por exemplo, o mantra de semideuses, você canta para Ganesha, ou canta para... Ele libera a sua mente até certo ponto. Não é uma liberação completa. Assim como se diz, quem canta seus males espanta. Então, de repente, você está triste, você começa a cantar uma música alegre, você sai daquilo. Mas é artificial. Você está cantando outra coisa material e entra em outro canal, mas que também é material. É um paliativo. Agora, o Mahamantra é diferente. Quando você canta o nome de Deus, o que acontece é que você está entrando em contato com a vibração
mais pura do universo. Quando você canta o nome de semideus, não, por quê? Um semideus, qual é a função do semideus? Eles têm funções dentro do presídio cósmico. Todos eles, se você estudar, eles estão ligados ao mundo material. Mesmo o Ganesha, tirar os obstáculos materiais, o Durga, da opulência material. É tudo dentro, né? E quando você canta o nome de Krishna, Krishna está fora. Krishna está além desse mundo. Né? E outra coisa, o que um semideus pode dar para você? No máximo, você vai se elevar a um planeta celestial dentro do mundo material. Porque vocês sabem, né? O mundo material é dividido em 3 partes. Tem os planetas inferiores, os planetas intermediários, os planetas celestiais, mesmo materiais. Então, adorar o semideus significa que você vai para um planeta celestial. Mas quando o bom karma acaba, você volta para cá. Ir para o planeta celestial não significa muita coisa também. É uma distração, uma perda de tempo. Tudo bem, vamos desfrutar mais, né? Mas depois você volta para cá. Imagina, você vai para um planeta celestial, que a duração de vida é diferente, lá a dimensão do tempo é outra. Você fica lá, sei lá, quantos anos? 20 mil anos, do nosso ponto de vista, e quando você volta, a Terra está muito pior do que está. E aí você perde a oportunidade de se libertar mesmo, né? Porque aí você chega num ambiente impossível, né? De obter a liberação. Prabhupada dá o seguinte exemplo: adoração a semideuses, querer se promover um planeta material celestial, é como um prisioneiro que está numa cela de 3ª classe e a meta da vida dele é ir para uma cela de 1ª classe. Continua preso. Né? Não é? Qual é a verdadeira meta? Sair, né, do presídio. Então, existe um verso que Shiva diz, que Mukti Pradata, que somente Mukunda, inclusive temos aqui o Mukunda, né? Que Krishna é o único que dá a liberação, nenhum semideus pode dar a liberação, eles não são liberados. Eles são servos de Deus, mas para cumprir um papel dentro desse mundo. Então, eles não podem dar liberação para ninguém. Então, cantar algum mantra do semideus, tudo bem, é mantra, no sentido que você é liberado de certas coisas, mas você fica condicionado em outras. Agora, o Mahamantra é liberação completa, porque você está se conectando com o mundo espiritual. Né? Se a gente aceita que Deus é puro, que Deus é transcendental, que Deus é espiritual, obviamente os nomes de Deus também são puros, também são espirituais, também são transcendentais. E quando você canta o nome de Deus, você está se conectando diretamente. A gente aprendeu isso, né? A gente não aprendeu o Pai Nosso, aprendeu a rezar. Quando você está rezando, Deus está te ouvindo, né? Óbvio, né? Outra coisa que é curioso, a gente passou a vida cantando o Pai Nosso e nem talvez nos demos conta do que o Pai Nosso fala. Que se você santificar o nome de Deus, o que vai acontecer? O reino de Deus vai vir até você. Venha a nós o vosso reino. Né? Ou seja, quando você canta o nome de Deus, recebe uma proteção espiritual que é chamada Hara, que é essa energia espiritual, que no vocativo é Hare, que Hara é ó, você está invocando o reino de Deus. Né? E como eu disse, você está desobstruindo o canal de comunicação e se conectando com Deus, que é exatamente também o que a Bíblia fala: buscai o reino de Deus, e o resto virá como acréscimo, e o reino de Deus está dentro de você. Também Jesus fala isso. Então, quando você canta, você está se conectando com o reino de Deus e trazendo esse hará, essa energia espiritual, porque a palavra hará significa isso. Essa energia espiritual, que é a energia dessa mocinha linda que está aqui, ó, que é Radharani, né? Que é a contrapartida feminina de Krishna. Né? Quando as pessoas perguntam, eu me lembro, morava no Templo da Barra, muitos anos, e teve uma reportagem, o jornal veio perguntar, estava perguntando para várias religiões, fazendo uma matéria sobre Deus, se Deus é homem, se Deus é mulher, né? E aí eu expliquei que, para nós, Deus é um casal, né? Não existe a possibilidade de... E mais do que um casal, a gente ainda tem mais relação com Radharani, que é a mãe divina, né? Quando você está cantando Hare Krishna, Prabhupada diz, você está cantando, você está chamando a mãe, né? Mãe Radha.
e o Pai Krishna, né? Por isso ele diz que que você tem que cantar como choro genuíno de uma criança que tem fome. Quando a criança tem fome, a mãe sabe, né? Se o choro é manhoso ou se é de verdade, né? Não, ela está com fome, né? Estou sentindo que ela está com fome. Então, o cantar é um choro, você está chorando para a mãe divina, Radha, que é Hara, e para o pai divino, que é Krishna. E aí você quer esse alimento, Irama significa esse alimento da alma, esse prazer, né? Então, por isso eu digo que quem não chora não rama. Que rama é a mamadeira, ou seja, a ramadeira da alma, né? Você está querendo mamar. Você está chamando, genuinamente cantando, né? Chorando pela Mãe Divina e pelo Pai, e aí você recebe, você é atendido, né? Então, o Mahamantra tem um aspecto até mecânico, que não deixa de ser legal, o tal do pranayama, né? Tem o pranayama propriamente dito, que quando a gente canta a japa, vocês veem, né? Você respira, expira e canta o mantra, mas tem também você inspira o santo nome e expira e canta. Então, o Shravana e Kirtana, o ouvir e o cantar, é um pranayama, assim, uma oitava acima, né? Que é você estar recebendo aquele som e você está fazendo esse trabalho interno, além do fato também da respiração, que também tem esse lado mecânico. Mas mais do que o lado mecânico, você tem a humildade de pedir a proteção, pedir a graça divina. Porque sem a graça divina, nós não vamos chegar muito longe. Ninguém chega. Por maior esforço que a gente faça, nós não entendemos, né? Tudo é muito inconcebível, né? A gente vai criar o nosso próprio método e a gente vai continuar condicionado, não vai ter jeito. Então, a gente depende dessa graça divina, e essa graça vem quando você tem essa humildade. Bhakti Yoga tem essa lógica, né? Num dos livros meus, eu falo sobre a lógica do tubarão, né? A lógica do tubarão, a história que Jacques Cousteau, né? Aquele oceanógrafo, biólogo, sei lá, ele foi entrevistado e o entrevistador perguntava do tubarão para ele. Se o tubarão ataca no raso, né? Por exemplo, ele falou, ataca. Mas se a pessoa estiver parada, o tubarão ataca? Ele falou, ataca. Mas se ela não tiver nenhuma ferida, não tem cheiro de sangue, o tubarão ataca? Ataca. Tudo que ele perguntava, ele falava, o tubarão ataca. Daí o repórter ficou meio bolado, né? Falou, pô, não tem lógica. Ele falou, tem a lógica do tubarão, que é diferente da nossa lógica. Então, Bhakti Yoga é a lógica de Deus, o que significa, Deus é infinito, eu sou limitado, eu não posso entender Deus. Obviamente, ele é todo poderoso, sou insignificante. Minha lógica é essa, mas qual a lógica de Deus? Se ele é todo poderoso e infinito, isso inclui a possibilidade dele se revelar ao finito, porque senão você estaria limitando ele. Então, a lógica de Deus é essa, e aí você se torna devotado a ele, um bhakta, né? Essa humildade, essa dedicação, e ele se revela. Ele só se revela através de Bhakti. Bhagavad Gita é muito claro. Bhakti amam abhijanati. Só através da devoção você pode me conhecer, Krishna fala. Tem vários versos que podemos citar, que isso fica bem claro. Jnana é importante, o conhecimento é. Porque não existe Bhakti sem Jnana também. Esse é outro ponto importante, né? Ninguém consegue se devotar a Deus sem entender Deus. É uma ciência muito profunda. Então, o conhecimento e a devoção são com as duas asas do pássaro, né? O pássaro não voa com uma asa só. Você não pode ser um devoto e não sabe nada. E também não adianta você ter conhecimento e não se dedicar a Deus. Então, as duas asas. Temos que ter Jnana e temos que ter Bhakti, mas ainda assim Bhakti é superior. É o que Krishna diz no último verso do capítulo 6. Yoginam api savesham madgaterantaratmana shraddhavam bhajate yomansameyo tatamo mataha. De todos os yogis, Yoginam api savesham madgatena, aquele que se dedica a mim internamente, antaratmana shraddhavam, com convicção, bhajate, me adora, sameyo tatamo mataha, é o mais elevado de todos. Porque nada é mais elevado que o amor. O conhecimento, ok. Mas se você não tem amor, conhecimento
Não, né? Por exemplo, a mãe medita, não é? Estou vendo de novo aqui a Carol, a menininha passa para lá e para cá, a Carol está prestando atenção, mas ela tem um outro canal que está ali ligado direto na filha. Qualquer coisa, ela sai correndo. E me deixa na mão aqui, pode ter certeza. Por que ela medita na filha? Porque ela ama a filha. Ela não precisa fazer yoga, cantar japa, fazer pranayama para meditar na filha, porque ela ama a filha. Né? Então, a verdadeira meditação é quando você ama, você não tem... Você está com um canal ali. Eu vou trabalhar numa empresa, eu estou na universidade cheio de pessoas que querem beber, pessoas políticas, não importa. Eu tenho um canal ali conectado, estou ali permanentemente conectado. Por isso que é dito que a Haitukia Pratihata, que Bhakti Yoga ele é imotivado, nada, você não está motivado materialmente, é o amor, né? E com amor, você se mantém conectado. Sem amor, em algum momento você vai se desconectar. Por isso que Krishna fala que de todos os yogis, o Bhakti Yoga é o mais elevado, porque já despertou a sua verdadeira natureza. E o Mahamantra, eu disse para vocês que o primeiro propósito é resgatar, ou melhor, remover, desobstruir esse canal, e depois que esse canal de comunicação é desobstruído e o coração é limpo, você canta, e esse cantar ele começa a nutrir a alma e a despertar o amor que está latente. Golokera Premadhana Harinama Sankirtana. Cantar, esse verso é maravilhoso, diz que esse cantar, Harinama Sankirtana, Prabhupada dizia que esse cantar e esse dançar não pertencem ao mundo material, são importados do mundo espiritual. Prabhupada diz isso. Golokera, ele vem do mundo espiritual. Cantar e dançar, né? E ele desceu aqui e Golokera Premadhana, e junto com essa vibração sonora existe o Premadhana, que é o tesouro do amor a Deus, que também já existe dentro da gente. Nityasiddha Krishna Prema Sadhya Kabunai, que o amor já está latente, não é algo de fora para dentro, já está, mas ele está ali adormecido, abandonado, e quando você traz o Mahamantra, esse Mahamantra penetra o coração, esse amor irrompe, ele desperta. Shavanadi Shuddhatita, o cantar Shuddhatita, purifica a mente, Kara Eudaya. Esse amor como o sol, né, que nasce no horizonte, né? Esse amor surge, você começa a se tornar uma pessoa amorosa, não apenas com Deus, porque Bhakti não é uma coisa só com Deus, é com tudo. Você se torna devotado à vida, né? Devotado a tudo. Você desenvolve uma mentalidade devocional amorosa. Então, o cantar do Mahamantra é um processo, tem a técnica, tem tudo, mas, em última análise, o propósito último despertar esse amor adormecido. E tem um verso muito importante na Bhagavad Gita, no capítulo 2, que Krishna fala, Yadam Arta Udapane, ou seja, Krishna fala que, assim como um grande reservatório de água cumpre o propósito de pequenos reservatórios, quando você se devota a Deus, todos os propósitos da vida, austeridade, sacrifício, caridade, conhecimento, tudo, você cumpre esse propósito. Ou seja, quem mora em frente a um grande reservatório d'água não precisa abrir um poço, né? Porque já tem tudo ali que ele precisa, né? Então, quando você desenvolve a sua devoção, você não precisa se preocupar tanto com uma vida austera, com desapego, com renúncia. Não, isso tudo é besteira. Não precisa. O desapego não é uma coisa tão importante como as pessoas pensam, né? Mais importante é o apego espiritual. Quando a gente está apegado espiritualmente, você está materialmente desapegado, porque o gosto é muito superior, né? Você está focado em algo muito mais agradável, então você não tem que se preocupar com isso. Se torna algo absolutamente natural. 9. Vocês ficam cantando muito, aí atrasa tudo. Ficam dançando, aí atrasa tudo. Né? Então, eu vou parar por aqui para não atrasar mais ainda, que tem outras coisas acontecendo, né? Mas se alguém quiser fazer uma pergunta, que tiver algum comentário...
Sim, Siddha. Mundos. Infernal, intermediário e celestial. Está no intermediário. Quando a gente vai, se a gente não for embora, né? A gente for para terceiro. O que Bhagavad Gita fala é que se você abandonar o corpo no modo da bondade, você se eleva ao planeta superior, celestial. No modo da ignorância, você cai em planeta infernal. No modo da paixão, você continua nascendo num planeta intermediário. Tem vários planetas, não é a Terra só, né? Mas que não há nenhuma vantagem em ir para um planeta celestial. Porque, como eu disse, né, você vai perder tempo lá, vai desfrutar e vai ficar em Maia, né? Com tanta facilidade. A gente não pode ir trabalhando lá no Planeta celestial? E ir embora. No celestial? Porque o prazer lá é tão grande, o desfrute é tão grande que a gente não se preocupa com vida espiritual. Aqui no planeta Terra, a condição é ideal, porque você nem sofre tanto, nem desfruta tanto, e você está em condições de exercer melhor seu livre-arbítrio. O mundo celestial é tanto para... Como você vê, uma pessoa que está desfrutando muito, ela não quer saber de vida espiritual. Ela está desfrutando tanto que time que está bom não se mexe, né? Eu não vou lidar com essas coisas, porque... Então, é raro um George Harrison desses da vida, é raro, né? Famosíssimo e tudo riquíssimo e se tornou um devoto de Krishna. Muito raro. Né? Geralmente, pessoas que estão incomodadas, né? Materialmente esgotadas. Mas existem planetas celestiais, alguns, que existem grandes personalidades. É difícil chegar lá e de lá você pode continuar, né? Mas quando uma pessoa ainda tem desejos materiais e, ao mesmo tempo, executa atividades que melhoram o karma material dela, ela vai desfrutar de um bom karma e depois que se esgota o bom karma, ela cai, né? Mas ela está apegada a desfrutar, né? A condição aqui na Terra é a melhor possível, especialmente porque, se você olha para a Via Láctea, vê aquele monte de planeta, é até difícil de acreditar, mas só nesse planetinha que está acontecendo o movimento de Sankirtana, aqui que está a liberação, na Terra. Os outros não têm isso. Apesar de existirem milhões de planetas, é aqui que está. O néctar está aqui. Boa questão. O planeta celestial é um planeta material, com todas as facilidades. Existem vários planetas, tem vários detalhes, diferentes planetas também, né? Mas, de um modo geral, é um planeta que você desfruta ao máximo e você envelhece e você morre também. No mundo espiritual, não. Ninguém tem um corpo material. Não há nascimento, velhice, doença e morte. No mundo espiritual? Não, o que tem lá é relacionamentos amorosos, é êxtase o tempo todo. Sim, mas é real e é permanente. Não é igual, é muito superior, porque no mundo celestial é como, por exemplo, aqui no planeta Terra, você encontra lugares celestiais, aqui mesmo, assim como você encontra lugares infernais, tá? Mas predominantemente é um lugar intermediário. Então você vai ver que tem pessoas desfrutando, mas são orgulhosas, são competitivas, uma pessoa rica nunca está feliz, quer mais, e a coisa do poder, então tudo isso envolve o planeta celestial. Inclusive tem muitas histórias dos Vedas que os próprios semideuses, eles brigam entre eles. O semideus Indra, que é o responsável pela chuva, ele sempre acha que quer roubar a posição dele, ele é paranoico até. No mundo espiritual, não, só existe prema, o amor puro, relacionamentos absolutamente puros. E lá, a grande diferença é que lá existe Deus, né? Krishna está lá e você convive com ele. No planeta celestial não tem, ele não está lá, né? É um pouco difícil de entender assim, né?
Porque existe a bondade material, né? Você estava ontem, né? Então, a bondade material condiciona a pessoa. A pessoa acha que já está bom. Porque uma pessoa no modo da bondade, ela fica satisfeita materialmente e esquece que, sabe, ela vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer, vai nascer de novo, vai correr risco de novo. Então, é um condicionamento. Ela fica condicionada. Então, no planeta celestial, o condicionamento é maior, né? Porque a pessoa tem tanta facilidade que ela não está interessada em vida espiritual, né? A pergunta é longa, mas é só um curtinho. Quando Krishna fala que você é um devoto e meu amigo, ele sabe, de antemão, né, que Arjuna ele já tinha a compreensão de Deus como Bhagavan. Quando ele fala que Arjuna é um amigo, ele está dizendo que Arjuna não era só um devoto. Porque tem muitos devotos aqui, por exemplo, que assim, nós não atingimos a perfeição, não sabemos qual a nossa relação com Krishna, Swarupa. Arjuna já era perfeito, porque ele já tinha a relação estabelecida, Sakya Rasa, ele era um amigo. Então não era só um devoto, era um devoto liberado. Porque você não pode dizer que qualquer devoto vai entender, não, tem que ser um devoto liberado, que já atingiu sua roupa. Então ele era um Sakya, né? Já era um amigo de Krishna, nesse sentido, né? Se ele falasse, porque você é meu devoto, não, você é devoto e meu amigo. São duas qualificações. É um devoto que já atingiu... Não. E como Sakya, né? Era um amigo de Krishna, mais do que compreender Krishna, tinha amor por Krishna, né? Tinha amor por Krishna, né? Ele estava além dessa concepção. Ele estava além até da concepção racional de Krishna como Deus. Ele já tinha um canal direto como amigo, ele não estava nem pensando nisso. Porque os devotos mais íntimos nem se relacionam com Krishna porque ele é Deus. Isso condiciona, ele é Deus, você vai ficar meio... Você ser amigo íntimo de Krishna, ou ser um amante de Krishna, você tem que ir além desse conceito de Deus. Isso, você vai além disso, que é um tema delicado aqui, né? Mas é isso, né? Que já é um canal direto, né? Tem compreensão espiritual, né? Porque acho que me parece que essa divisão... Amor, especificamente o amor, né? Porque Sakya é Prema Sakya. É um amor de amigo, né? Porque, veja só, nós estamos aqui praticando, né? Aí chega uma hora, a gente transcende completamente a identificação corpórea e a alma desperta. O que vai acontecer? Você vai começar a se atrair por algum aspecto de Krishna. Ou como um amigo, ou como o meu filho. Existem as 5 raças, né? Você vai naturalmente despertar uma relação e prestar atenção em alguns aspectos que vai te chamar a atenção e você vai começar a desenvolver essa relação. Prabhupada explica no final do Padeshamrita que nós temos que seguir os passos de um associado íntimo de Krishna, né? Ou de um amigo, do Nanda Maharaj, um Yashoda, e desenvolver a raça, o relacionamento. Isso no estágio... Chega um estágio que é natural, não é que você agora vai começar a achar que eu sou uma golpe, não, pelo amor de Deus. Mas você começa a se atrair por certos aspectos, né, de Krishna e desenvolve uma raça, um tipo de relação com Krishna. Isso acontece. Um belo dia, Oxalá, aconteça. Quem não chora não rama. Quem não chora não rama. Não quer? A chupeta. Música é essa, sei lá, do Bola Preta, eu acho, né? Pô. Bruno Dante, esses planetas celestiais são governados por semideuses? Exatamente. Tem os governantes ali, né? Tem o planeta de Indra, que é Indraloka, tem o planeta de Brahma, que é Brahmaloka, tem o planeta de Chandra, Chandraloka, e por aí vai. São planetas específicos, né? Mas, em última análise, Krishna está acima deles e é o governante supremo. Tem um verso que explica isso, Ishvara Paramakrishna, que esses semideuses são Ishvaras, são controladores, mas Krishna é Ishvara Paramakrishna, ele é o controlador dos controladores.
Ele é o Paramesvara. Todo mundo é um Isvarinho, né? Alguma coisa a gente controla, né? Mas Krishna é o controlador dos controladores. Ninguém está fora do controle supremo. Sobre essa pergunta, como existe esse governo? Da mesma forma que Bumi exerce o governo sobre a Terra? Seria isso? Exatamente, eu não entendi. Esse controle, assim, Existe cada planeta é um corpo e tem uma deidade que preside. Por exemplo, você tem esse planeta chamado Govinda Gopala, você é a deidade, mas dentro de você tem infinitas entidades vivas que estão vivendo no planeta Govinda Gopala. Comendo, dormindo, se defendendo e acasalando dentro do planeta Gopala. Mas você é o governante. Então, a Terra, ela é um corpo. Para nós, a gente vê ela redonda, né? Porque a gente está vendo o lado grosseiro. Mas ela tem uma forma sutil que a gente não vê, né? E é o corpo da deusa, chamada Bhumi, né? Que é chamada de Gaia também por alguns, né? É uma pessoa. Tanto é que ela orou para o semideus e para Krishna vir, né? Que é o que a gente tem que fazer no planeta Govinda Gopala. Pedir para Krishna vir como avatar no planeta Govinda Gopala e liberar os demônios que estão no planeta Govinda Gopala louca. Mas é assim, né? Você está cantando Hare Krishna, fazendo a mesma coisa que Bhumi, orando para que Krishna, o avatar do santo nome de Krishna, venha e remova os demônios. Assim como o Bhumi orou para tirar os demônios que estavam na Terra. É mais ou menos igual, né? Tem demônio no Govinda Gopala louca? Tem não, tem pouquinhos. Mas um outro ainda eu sei que tem, né? Ok, pessoal? Mais alguma pergunta? Tudo certo? Muitíssimo obrigado. Hare Krishna. Prabhupada.